ela eu acho que é triste, sabe? A gente fala a respeito daqueles grandes nomes da TV brasileira que foram esquecidos, né? Protagonistas ali que perderam os holofotes, que deixaram, na verdade, os holofotes e muitos estão fora do ar ou na Record, tá? Vamos começar essa lista, então, com ela, né? Que é saudosa, é uma queridíssima, nem todo mundo lembra dela, né? Mas temos algumas novelas icônicas, né? Que ela protagonizou, que é a Cristina Mulhens. A Cristina, gente, ela era presença constante nas novelas e minisséries da década de 80 e 90. Ela diminuiu a presença em vídeo lá para 98, né, quando fez Meu Bem Querer. Em 2004, ela participou de Senhora do Destino como Aurélia, né? Depois ela apareceu em Rebelde na Record em 2011, Rock Story 2016, chegou a fazer uma participação em Malhação em 2018 e retornou em Salve-se Quem Puder em 2020. Desde então, né, ela segue parada, né, das telas, não vemos mais ela nas telas. E paralelo a isso, ela tá cursando, né, ela chegou a fazer, na verdade, Biologia e Medicina Veterinária, então abandonou as telas ali. É um dos grandes nomes da nossa teledramaturgia, mas que acabou deixando os holofotes. Próximo nome que a gente traz aqui, Gui, é muito difícil você olhar pro rosto dessa atriz e não lembrar dela, vai. Ela tem um rosto muito marcante, que é a Patrícia França. Gente, ela despontou na minissérie Teresa Batista em 92 e ganhou muito reconhecimento quando viveu Maria Santa na primeira fase de Renascer, no ano seguinte, né, em 93. E ainda no ano de 93 ela protagonizou Sonho Meu, novela que hoje, né, se eu não estiver enganado, ou foi ou ainda está sendo reprisada pelo canal Viva. Se eu não me engano, ainda está... Ela já foi encerrada. Já foi encerrada, mas estava sendo Uhum. reprisada pelo canal Viva. Gente, o rosto dela é muito familiar. Hoje ela tá mais associada à Record mesmo, né? Foi uma das que, infelizmente, trocou a Globo pela Record e acabou esquecida ali, né? Ela fez A Padroeira, Chocolate com Pimenta. Lá na Record ela fez Luz do Sol, Prova de Amor, Poder Paralelo. Ficou alguns anos fora ali das telas, né? Voltou pra Globo, fez Malhação Sonhos e depois participou de Gênesis como a personagem Bila, né, na Record novamente. A Patrícia França, ela tem uma cara muito Record, né? Você olha, você já lembra da Record, acho que por conta das novelas, né? Foram várias. Luz do Sol, inclusive, que era uma novela muito boa. Poder Paralelo também foi uma novela muito bacana. Foi a época de ouro ali das novelas da Record. Eu vou ter que fazer aqui o advogado da Universal ou da Record para dizer, para destacar esse finalzinho desse comentário que você disse. Porque, assim, hoje ela está na Record, infelizmente hoje a Record, né, tem passado, o setor, né, de dramaturgia tem sido ali cooptado, né, por uma parte da equipe da direção da Record, que não está entendendo que existe vida e existem histórias além das histórias bíblicas, que sim, merecem continuar sendo contadas, mas que dá para contar outras histórias, dá para trazer outros públicos, né, para a Record. E no período que esse setor não estava sendo sequestrado por essa parte da direção da Record, eles tiveram grandes produções e a Patrícia fez parte dessas produções. Eu queria destacar, né, você destacou Luz do Sol, queria destacar Prova de Amor, né, que foi uma novela que explodiu de audiência, né? O elenco todo, né, fazia muito sucesso. A Patrícia era uma da linha de frente ali, né, do elenco, né? A Vanessa Gerbelli também, que não está nessa lista que a gente vai falar, mas a Vanessa Gerbelli também fez essa novela, Prova de Amor, que é uma novela contemporânea, muito lembrada, né, por quem acompanhou assim. Mas eu considero também que ela ficou tanto tempo, né, a Patrícia ficou tanto tempo na Record, que ela ganhou meio que a cara da Record também, virou uma cara da emissora. Com certeza, né, Gui? A Record acabou
meio que assumindo ali, né, essa imagem dela. Ela ficou bastante tempo lá, foram várias obras, como a gente mencionou aqui. E a Record tinha aquele problema muito grande de repetir o elenco, né, nas novelas. Então, começava em uma, terminava em outra, e isso acabou desgastando muito a imagem, né, das pessoas. Tem até uma atriz que eu esqueci o nome dela aqui, mas que na época ela até tava falando, né, que ela ficou muito tempo na Record e ela preferia a Globo mesmo assim, porque na Record as pessoas não lembravam muito, né? Ela até brincava que na Globo pelo menos tinha ar-condicionado nos camarins, que a estrutura da Record era um pouco mais precária. E é aquilo, né? A Record faz as novelas, tem até aquela série bíblica que tá na 9ª temporada, se eu não me engano, né? Acho que é Reis, que tá na 9ª temporada, que é uma série assim que, né, pra mim tava reprisando, né? A gente sabe que as temporadas estão sendo renovadas, mas parece que tá reprisando, porque é uma parcela muito pequena das pessoas que realmente para e assiste ali a programação da Record, que virou ali um grande calhau, né? A gente não vê muita Paloma Duarte. A gente não vê muita inovação ali na grade da Rede Record, né? Então tá aí mais uma protagonista, a Patrícia França, tá? Nossa lista não acabou ainda. Próximo nome que nós trazemos aqui, Gui, ela interpretou várias novelas na Globo lá na década de 70 e 80, sendo uma das musas ali da Plim Plim naquela época. Ela passou pela Manchete, fez um papel muito importante na novela Barriga de Aluguel nos anos 90, depois participou de Corpo e Alma, Pátria Minha, Explode Coração entre 92 e 95, voltou em Paraíso Tropical em 2007, que inclusive estava sendo exibida pelo Canal Vivo. A gente fala de René de Vilmonde, a atriz que, né, já faz bastante tempo que tá fora do vídeo, né? Passou a se dedicar à vida acadêmica e está estudando História na PUC do Rio de Janeiro. Um dos últimos trabalhos dela foi, então, a novela Paraíso Tropical, em 2007. Uma grande atriz também que a gente não vê mais, infelizmente. E ela sempre fez papel de madame, né? Chique. Ela tem essa coisa chique. O próprio nome, né, dela, René de Vilmonde. É verdade. Que nome chique, né? Mas uma coisa também muito bacana que a gente tem, que você tá trazendo aqui pra gente, que, assim, existe vida fora da televisão, né? A Cristina Mulin estava fazendo biologia, né, se eu não me engano. E veterinária. Em veterinária também. A René fazendo história, né, fazendo faculdade de história. Existe vida, né, além das telas, né? Importante a gente pensar nisso também. Com toda certeza, né? E esses atores e atrizes optaram mesmo por deixar a TV. Uns, infelizmente, não tiveram novas oportunidades, né? Como a gente sempre traz aqui no nosso programa, que os novos produtores de elenco estão cada vez mais excluindo, né, ali os veteranos, né, os mais velhos, mas muitos deles não encontraram outras possibilidades, né? E fora da televisão que encontraram aí novas profissões, tá? Próximo nome que a gente traz é do Mário Gomes. Mário Gomes, um galã da TV brasileira da década de 70, 80 e 90. A última participação dele na Globo foi a novela A Favorita em 2008, né? Depois ele passou pela Record, fazendo Poder Paralelo em 2009, Vidas em Jogo 2011, Pecado Mortal em 2013, fez uma participação pequena ali em 2018 na Globo em Tempo de Amar. Paralelo a isso, ele ganhou a vida como vendedor ambulante nas praias cariocas e nos últimos tempos chegou a arrumar algumas polêmicas por conta de política. Ele que deixou aí a carreira, né, e estava vivendo como vendedor ambulante nas praias do Rio de Janeiro. É um rosto que a gente olha e lembra dele também, né? Teve uma longa passagem ali pela Rede Record e a gente vê, né, Gui, que a maioria desses atores, não todos, mas a maioria dos que a gente está mencionando aqui, eles tiveram uma passagem pela Record antes de sumirem, né? Pra ver como a Record acaba sendo uma emissora que os atores hoje aprenderam a evitar, né? Porque sabem que
pode acontecer desse limbo chegar, porque é aquilo, se você não é visto, você não é lembrado. E muitos, às vezes, estão até no próprio SBT e são mais lembrados do que quem tá na Record, né? E o SBT a gente sabe que produz conteúdo infantil, e mesmo assim, por exemplo, Bianca Rinaldi tá no SBT fazendo Infância de Romeu e Julieta, então ela não sumiu. Mas e o tempo que a Bianca Rinaldi ficou na Record? E o tempo que ela ficou fora do ar? Olha, eu vou me abster. Eu só digo que eu olho pro Mário Gomes e eu lembro do Alexandre Frota, porque o Mário, ele fazia muitos papéis que depois virou papéis do Alexandre Frota, do Marcos Pasquim, né, daquele galã, né, do cara que vivia sem camisa, com calça jeans e se metia em altas trapalhadas, assim. Então, sempre que eu vejo o Mário, aí eu lembro do Alexandre Frota, lembro do Marcos Pasquim, quem mais que poderia ser, assim, um equivalente? Malvino Salvador também, né, que sempre faz esses papéis, né, de galã descamisado e tal. E aí, né, ele era muito celebrado, né, nessa época, né? Mas aí foi pra Record e aí eu vou me abster. Foi pra Record, acabou dando uma sumidinha, tá? Próximo nome da nossa lista é a atriz saudosíssima Débora Duarte, tá? Uma das mais importantes da década de 70 e 90 ali da TV brasileira. Fez muitos trabalhos na Globo, participou ali de projetos na TV Tupi, na Band e também no SBT. Diminuiu a presença ali nas novelas nos últimos anos. Ela chegou a participar em 2012 de Lado a Lado e Babilônia em 2015 na Globo, tá? 2021 ela deu vida ali, né, uma personagem em Um Lugar ao Sol, como a mãe da Rebeca, personagem que era feita pela Andréa Beltrão, e esse é o trabalho então mais recente que a gente vê da Débora Duarte, que é uma grande atriz, é um dos maiores nomes, né, que a gente olha assim e lembra, fala, poxa, essa atriz sumiu, não vimos mais, tá afastada aí da TV brasileira, né, Gui? É isso, mãe de Paloma Duarte. Exatamente, mãe de Paloma Duarte, que eu mencionei agora há pouco, aqui. Que foi pra Record, né, e falou que se arrepende amargamente de ter ido pra Record, que a Record não tinha nem ar-condicionado, que o ar-condicionado, na verdade, vazava todo no camarim. A gente sabe que a estrutura da Record, a grande maioria dos programas mais caros, no caso a Fazenda, Power Couple, a Ilha, que mais? A Grande Conquista, que são programas caros, são terceirizados, e as produções também de novelas e séries também são terceirizadas, tá? São produtoras que produzem isso, e a gente sabe que produtora é um orçamento muito mais reduzido, né? Você tá terceirizando para ficar mais barato para você paga mensal ali, não tem todo aquele custo que a produtora, que a produção própria teria. A gente precisa ressaltar aqui uma coisa que é muito importante, que as novelas da Record, na época que eram produzidas pela Record, elas tinham uma qualidade muito boa. Tirando o Mutantes, essas, né, o finalzinho ali que era bizarro, mas as produções eram muito boas, né? Inclusive as novelas bíblicas, as séries bíblicas, que tinham efeitos até de Hollywood, eram muito bem produzidas, né? Mas depois que houve essa terceirização, a gente vê que a qualidade está diminuindo junto com o Ibope, né? Audiência requer investimento, requer qualidade. Não é à toa que a Globo precisou construir um outro complexo de novelas para dar conta da demanda, comprar equipamentos de ponta para ter ali a melhor qualidade, e até porque a Globo também vive vendendo conteúdo para fora, né? Então precisa ter qualidade para chamar a atenção dos compradores gringos, né? Próximo nome que a gente atualiza aqui no nosso Papo de TV, ela ficou muito conhecida, Gui, interpretando uma novela que na época gerou polêmica, né? Que foi A Escrava Isaura, de 76. A gente não fala do remake da Record, tá? Foi uma das atrizes mais populares ali da década de 70 e 80. Fez, inclusive, Água Viva, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, Sim a Moça. Diminuiu a participação na TV lá na década de 90, mas nos anos 2000 teve um papel de destaque como Fausta na novela Cidadão Brasileiro, também da Record. E é aquilo, né? Foi pra Record. Novela, Cidadão Brasileiro. A pessoa vai pra Record e dá uma sumida. Cidadão Brasileiro, a gente fala do final
do auge das boas novelas da Record. Quando a gente teve ali Chamas da Vida, Vidas em Jogo, que foram novelas que realmente eram muito boas. Cidadão Brasileiro, eu acho que Ribeirão do Tempo também, se não tiverem entre as últimas, a última que realmente foi boa ali na Record. Bicho do Mato, uma novela, acho que de 2003, 2004, que era muito boa, inclusive, chegou a ser reprisada. Essa atriz que a gente fala agora, ela se mudou para Portugal, onde virou uma estrela da novela Na Corda Bamba, da TVI, no papel da Marília Montenegro. Ela chegou a dar uma entrevista ao programa Você na TV, da TVI, que não é o do João Kleber, tá? Dizendo que ela estava revoltada com a situação do Brasil, dizendo que ela estava sendo perseguida por causa da posição política, né? Foi candidata, tentou, na verdade, se candidatar a deputada federal, mas acabou não se elegendo. Que triste, né? Pessoa uma carreira tão boa, tão bonita, vai se meter com política nessa altura do campeonato. A gente fala da atriz Lucélia Santos. A Lucélia Santos, que acabou tendo um comportamento meio controverso, né? Por conta das eleições. E é aquilo, né? Apagou a língua. Fazer o quê? A gente paga o que a nossa língua fala, né, Gui? Assim, da Lucélia eu queria destacar, assim, apesar de eu não ter... Apesar de ter essa cara de velhinho, né? Eu sou jovem, gente. Eu nasci nos anos 90. Mas em 87, ela fez uma novela que até foi citada aí no seu texto, se chamava Carmen, uma novela da Glória Pérez, fora da Globo, uma novela da Manchete, uma novela muito polêmica, né, que é inspirada numa ópera que também tem o mesmo nome, né, que chama Carmen, que é a história de uma mulher que faz trabalhos, né, rituais espirituais para tentar conquistar o amor de um homem. E é uma novela assim muito forte, muito polêmica, mas assim muito celebrada, né, pelo público, pela crítica. No período, né, que o SBT estava comprando todas as novelas, né, da Manchete, Chica da Silva, Pantanal, Ana Raiz é Trovão, Dona Beija, o pessoal pedia bastante Carmen, mas é uma novela que hoje, se ela fosse refeita, ela ia precisar de algumas adaptações, assim. Muitas adaptações. Não sei se no sentido do politicamente correto, mas no sentido mesmo de que o mundo mudou, Sim. de que muitos conceitos mudaram e tal, assim. Mas a Lucélia foi a Carmen, a protagonista dessa novela, e assim, um papel e um trabalho assim espetacular, sensacional, que mostra o quanto que o trabalho do ator ele precisa ser profundo, ele precisa ser forte, assim. E tem até entrevistas, né, da Lucélia falando que logo depois que ela fez essa novela, ela precisou se afastar um pouquinho, foi fazer cinema, foi fazer teatro, porque era uma novela que foi muito longa. Glória Pérez, né, sempre faz novelas muito longas, né, 170 capítulos, 180 capítulos, e sem contar que era uma história muito intensa também. Então ela foi um trabalho muito especial, mas que depois desse trabalho ela precisou se afastar um tempo, e aí nos anos 90 mesmo, né, como você mesmo disse, Dan, que ela precisou, que ela deixou a televisão ali por um momento, só voltou nos anos 2000. Voltou, depois se mudou para Portugal e acabou deixando um pouco mais de lado, né, a TV brasileira, a TV portuguesa, se tentou se candidatar ali para política, mas acabou não dando muito certo. Olha, se você de casa lembrou de algum ator ou de alguma atriz que a gente não colocou aqui no nosso ranking, deixa nos comentários, tá? Que a gente vai lendo e respondendo e trazendo